Irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando o quarto domingo desse tempo comum. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetirei o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse momento que Jesus nos fala aqui, nós queremos também meditar, partilhar, e você que acompanha possa também partilhar esse conteúdo para outros irmãos e irmãs. Padre, todos davam testemunho a respeito de Jesus, admirados com suas palavras cheias de encanto. O que realmente encantava o povo em Jesus? O discurso ou as ações? É uma pergunta bem cheia de clareza, mas também que tira nossas dúvidas e sobre aquilo que aconteceu. Diz aqui que dava testemunho, eram encantados com as palavras dele. E a verdade, as palavras aqui no sentido de que a profundidade do conhecimento da palavra que ele tinha. E isso fazia que o povo dissesse: ele sabe, ele domina, ele conhece. Então, isso era espetacular. Mas também as pessoas tinham ouvido falar das curas, das libertações que Jesus tinha operado. Por isso, eles também queriam ver esses milagres. Então, o encantamento, tanto pela profundidade do conhecimento da palavra, das Escrituras, e das suas ações concretas em termos de cura, de libertação, de expulsar demônios. Isso que ele vai dizer: vão me pedir que faça também aqui em sua terra tudo que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum, porque lá curou, lá libertou, expulsou demônios. Então, a força da palavra e a força da ação, é isso que nós precisamos na nossa missão hoje de evangelização. Padre, surge também uma pergunta sobre a filiação de Jesus. Não é ele o filho de José? Por que essa pergunta? O que tem a ver com a sua força e a sua missão? É verdade, aqui ele voltou para a terra dele. Talvez uma pergunta que outro lugar ele não teria interesse de fazer. Ele é conhecido aqui. E sendo conhecido, vão lembrar a sua filiação. Quem é filho de quem?
quem é o pai, quem é a mãe, quem são os parentes. Esperava que seja alguém estranho, desconhecido, e com tudo aquilo estaria muito mais encantamento, né? Mais encantamento. Mas a conduta do povo, e como se do conhecido não pode sair coisa melhor, como se daquele que é da sua cidade não pode vir coisas grandes. Agora, para nós hoje o desafio é isso. Nós devemos contar com aqueles que são nossos para que a missão acontece. E os nossos, a missão de Jesus é essa. A nossa missão é fazer continuar a obra de Jesus. E nós precisamos hoje dos missionários que sejam filhos de nossa terra, da nossa paróquia, da nossa comunidade. Não é que vamos sempre contar com alguém de fora. O Papa, hoje santo, João Paulo II, dizia: sejam vocês mesmos missionários de vocês. Não é mais tempo de esperar missionário de fora. Entra aqui. Eles deveriam ter percebido que agora é nosso filho orgulho. Para nós, igreja, hoje é um desafio de termos missionários, evangelizadores do nosso meio mesmo. Talvez também possa estar relacionado também à falta de posses, né? Porque filho de carpinteiro, de origem pobre. É também porque não era muito, a família é uma família pobre, mas no contexto dele, ser carpinteiro é uma classe média para baixo. Então, a maioria que era liderança, conseguiu chegar lá porque também dá de uma classe um pouquinho mais alta. Na própria igreja também, seja, digamos aqui no segmento de Jesus, tinha também essa situação de que naquele sacerdócio, aquelas funções, era mais ou menos como hereditários, vinha do pai para o filho, na sequência. Hoje, o contrário, as vocações vêm muito mais das famílias humildes, da família mais simples. Então, naquele tempo, começou isso. Dos pobres não vai vir nada, tem que vir dos grandes. Então, uma contestação do conhecimento da família dele. Padre, Jesus fez referência à viúva de Sarepta, a quem foi enviado o profeta Elias no tempo da fome em Israel, e também a cura do leproso Naamã, o sírio. Por que essa fala de Jesus deixou o povo furioso? E o que significa isso para nós hoje? Porque Jesus diz assim que no tempo que o céu foi fechado, não houve chuva, 3 anos e meio, e Elias foi para uma viúva de Sarepta, quer dizer, aquele que era considerado fora da herança. Mas por quê? Pela fé, para a aceitação, pela acolhida. Aquela viúva aceitou Elias. Quando Elias diz: olha, faz um pãozinho para mim e depois faz para você, para o seu filho. A mulher dizia que tinha só um pouquinho de óleo, mas ela não diz: olha, não sei, não vai dar, primeiro vou fazer para mim. Ela acreditou no homem de Deus. Essa também é a fé que essa mulher tinha, que segundo Jesus muitos não têm na sua própria terra. A mesma coisa que aconteceu com os leprosos. Tinha muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas quem manifestou a fé, Naamã, acreditou, foi enviado para tomar banho 3 vezes no rio, 7 vezes, ele foi lá, banhou-se e foi curado. Mas o recado de Jesus era para dizer: olha, vocês não têm fé, porque eu sou da terra, eu sou daqui, e isso, muitas coisas vai ser dada para os outros, a vocês não. Vocês que deveriam ser primeiro, não estão aceitando. Para nós é a mesma coisa. Nós que somos cristãos hoje, às vezes dizemos: agora nós somos de fé, nós conhecemos tudo, e nos acomodamos. E a acomodação não ajuda na evangelização. E tem uns que vão vir, os pagãos,
que vão ocupando o espaço, né? E nossas comunidades têm também isso. Somos mais antigos aqui, somos tal, e nós que dominamos, mas pessoas novas que chegam na comunidade, chegam com boa vontade, vêm com a contribuição e vão ocupando os espaços, e o humano às vezes cria esse problema mesquinho de ciúme, de inveja aqui e ali, e isso não é cristão, né? Então, e desde lá, eu olho hoje para nós e vamos cuidar para que sejamos evangelizadores em cima da palavra de Cristo Jesus. Pois é. Então, padre, eles não gostaram dessa resposta de Jesus na sinagoga e expulsaram Jesus, o levaram no alto da montanha para lançar no precipício. Por que eles não conseguiram lançar Jesus no precipício? Olha que estavam muitos e Jesus sozinho. Levaram Jesus no alto e chega no alto, não tiveram coragem, ali, nem falta de coragem. Jesus passou no meio deles e foi seguindo o seu caminho. A verdade, Deus não permitiu que eles jogassem o seu filho muro abaixo, como diz hoje, né? Mas ele passou como se fosse despercebido, porque não era a hora dele. Não é daquela maneira que ele deveria ser morto. Envolveria aqui o povo judeu e também os romanos. Por isso, o julgamento de Jesus vai se tornar muito espetacular e envolve a história e os poderosos da época que são romano. Até a declaração de que ele é o rei. Ele é o rei mesmo, e morto, condenado injustamente. Então, esse é o fim, o meio de dizer. Não conseguiram, não é que não, porque eles não tiveram, mas eles não tiveram a força porque Deus não permitiu. E o projeto de Deus era outro, e precisava ir pelo caminho da cruz. Colocamos tudo isso na presença, entramos na presença de Deus, pedindo que Deus ilumina essa nossa ação evangelizadora, a nossa missão. Que nos abençoe Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.